Galera, volta! Oi, galera! Tem alguém aí ainda? Galera, caímos na live, mano. Do nada fechou. Do nada o Instagram acabou com a live. Ó, eu falei pra você, o Instagram, ele tá doidinho. O Instagram tá muito louco, galera. Sumiu. Galera, voltamos aqui, caímos. Oi, Do nada gente. caiu. Ai, que coisa. Contei a história da vida toda da Carolina Dickman. Vou ter que falar tudo de novo. Cara, do nada. Por isso que eu falei pra você ficar aqui, porque a primeira parte da live já perdeu. A primeira parte que a gente conta a história, que a gente conta a transformação, a gente perdeu tudo. Por isso que eu acho que é importante tu ficar. Pensei que fosse minha internet, Então, pensei que fosse NEP. Enfim, mas eu entendi, assim, eu peguei até a parte que você fala que ela teve a vida dela, os vídeos íntimos dela vazados, e aí, por conta não, mas desse peraí. episódio, Deixa eu esperar o povo voltar. Calma, o povo tá voltando. Calma. a Jamile Volta, falou, demo povo. aí, demo aí. Volta, povo. Eu O vou... Inep Gente, está mas qual é tentando a derrubar. implicância? É dor de estômago, é Instagram. Deixa eu contar as 5 leis, misericórdia. Galera, vou te falar, tem ouro nessas leis, tá? Eu tô certo. Vocês não têm noção. Olha o que aconteceu segunda-feira. Segunda-feira? Não, o que aconteceu no final de semana agora. A Natália gravou a primeira aula do, do método dela, das oficinas. Tava linda a primeira aula. E aí eu falei, pô, vou editar domingo. Aí acordei domingo e tal, de manhãzinha, pá. Quando eu abri o meu computador e apertei o botão de ligar, o computador não ligava de jeito nenhum, não ligava, não ligava. Aí piscava a luzinha, não ligava, piscava a luzinha, não ligava e quebrou. Quebrou. Tentei Resumo, no técnico, resumo da não história. A consegui. gente ficou até 5 da tarde, a aula ia para o ar no 9 da manhã na segunda-feira. A gente ficou até 5 da tarde para tentar recuperar o arquivo. Não recuperou, sabe o que eu tive que fazer? Botar minha roupinha e gravar a aula de novo. Gravou Então, a aula que todo vocês de viram novo. foi gravada em cima da hora, porque o computador também bugou. E enfim, mas que bom que E vocês aí, gostaram. continuação da história. Levei segunda-feira para o técnico consertar. Quando chegou lá no técnico, ele apertou o botão, o computador ligou do nada. Ligou. Falei assim, pô, não tem erro nenhum no teu computador. Eu falei, cara, não é possível! Mas misericórdia, vamos falar da Lei Carolina Dickmann, que o pessoal já voltou. E aí, lá em Muito 2012, bom. surgiu uma lei regulamentando, criando um tipo penal, criando um crime que para proteger, né, para poder punir as pessoas que viessem a invadir dispositivos de terceiros. O que essa lei de 2021 fez? A lei lá de 2012 dizia o seguinte, eu até vou ler para vocês aqui, como... Não vou ler não, vou explicar mesmo. Seguinte, o que é essa lei? Por que a gente está falando dessa lei? Por que ela é relevante para o Enem? Porque essa lei ela tem o objetivo de resguardar um bem jurídico. Que bem jurídico é esse? É o direito à privacidade. É nesse ponto que é importante vocês entenderem o que eu estou explicando para saber usar esse conteúdo lá na redação. Presta atenção. Lá na Constituição, no artigo 5º, tem o direito à privacidade. É um direito constitucional, é um direito fundamental, que está nos artigos mais importantes da Constituição, que é o artigo 5º. O artigo 5º resguarda o direito à privacidade. Dentro desse direito à privacidade, aqui dentro está a proteção à intimidade e à vida privada. O Estado, ele quer resguardar esses seus direitos. Por isso que foi criada essa lei, por isso que foi criado esse crime. Entendeu qual é o bem jurídico que é protegido? É a privacidade. Lá, qualquer tema que venha trazendo questões que envolvam violação da intimidade, violação de dados, segurança da informação, você consegue usar o repertório que a gente está trazendo com relação a essa lei. A lei é a Lei 14.155 de 2021. Qual foi a alteração
que ela trouxe agora em 2021 e por que que ela é tão relevante. Presta atenção. Lá na lei original, dizia que o crime ele acontecia se fosse violado um aparelho, e aí entenda, computador, celular. Então, a lei dizia que haveria o crime se alguém pegasse o seu telefone e o teu telefone tivesse senha, alguém violasse a senha e visse o que tem dentro do seu computador. Suas conversinhas com os contatinhos no WhatsApp, seu e-mail. Vocês não usam e-mail, né? Que vocês são muito jovens, vocês quase não usam e-mail. Vamos falar do WhatsApp. Então, a lei dizia que se alguém, por exemplo, o namorado, pegasse o seu telefone, desbloqueasse a sua senha e tivesse acesso aos seus dados sem o seu consentimento, haveria um crime. Teria que pegar o seu telefone. Agora, por exemplo, como que a lei tá bugado, gente? Ou tá de boa? Pra mim tá de boa. Eu só não tô vendo os comentários da galera, mas eu tô seguindo normal. Tá, então vamos lá. Então, o que a lei dizia que o aparelho tinha que ser seu e que tinha que ter senha. E só seria configurado o crime se a pessoa violasse o aparelho que é seu e tirasse a sua senha para acessar os seus dados. Exatamente. Qual é a novidade de 2021? A novidade é que eles alteraram a lei para dizer o seguinte: olha, ocorre o crime mesmo que o aparelho não seja seu e mesmo que ele não tenha senha. Basta que ele esteja sob o seu uso. Então, se é você quem usa, ninguém tem que mexer. Não precisa ser seu. Se os dados que estão ali são seus, é o que basta para que isso seja considerado crime. Muito bom. Então, vamos pensar num ambiente de trabalho. Você tem o seu computador no trabalho. O computador não é seu, o computador é da empresa. Digamos que você sai para almoçar, o seu computador não tem senha, você sai para almoçar e aquele seu amigo bisbilhoteiro vai lá e fuça o teu computador e começa a mexer nas suas informações pessoais. Pela lei nova, pela alteração que foi promovida pela lei, isso já é crime. Não precisa que o computador seja seu e não precisa que ele viole a sua senha. O só fato de ele acessar informações suas sem o seu consentimento já caracteriza o crime. Entenderam? Essa é a lei número 1. Por que que eu volto a dizer? Por que que eu entendo que essa lei é relevante e como ela pode ser usada na redação? Você vai dizer que uma lei recente que instituiu, se você quiser anotar, anote aí, ela regulamenta, ela alterou o crime de invasão de dispositivo informático. Esse é o nome do crime. Invasão de dispositivo informático. Voltando, porque a gente começou Vou colocar um explicar... tema aqui. Vou colocar um tema aqui que eu acho que se encaixa nessa discussão, tá? Vê o que você acha desse tema aí que eu botei. Tema, olha o tema que eu estou botando aqui agora. Alternativas para coibir crimes cibernéticos entre os brasileiros. Perfeito. Muito, muito bom esse tema, né? Perfeito. Perfeito. Isso mesmo, Isa. Essa lei alterou o crime de invasão de dispositivo informático para ampliar a abrangência do crime, para proteger mais Muito bom. pessoas. Antes eram protegidas apenas o dono do telefone e se tivesse uma senha. Agora você protege a pessoa que usa o aparelho, ainda que não tenha senha. Se alguém violar, a gente está ferindo o direito constitucional à privacidade e existe um crime. Inclusive, antes a pena para esse crime, essa lei ela também alterou a pena. Ela aumentou a pena para esse crime. Antes, a pena para esse crime era de 3 meses a 1 ano de detenção. Agora, com a atualização da lei, agora essa pena é de reclusão de 1 ano a 4 anos. Natália, qual é a diferença de detenção para reclusão? Quando a pena do crime é de detenção, você começa a cumprir a pena, pode começar em regime aberto. Não necessariamente você vai lá para o Chilindró, fica preso. Você pode cumprir a pena em regime semiaberto ou em regime aberto. Quando a pena é de reclusão, quando você comete um crime de reclusão,
necessariamente, quando você é condenado, você cumpre a pena em regime fechado. Então, você vai para dentro da cadeia. Essa é a diferença. Ou seja, a pena mexeu não só com a quantidade de tempo, mas também com relação ao número, à forma de cumprimento da pena. Então, necessariamente, quem cometer esse crime vai começar se for condenado, claro, depois do devido processo legal, se for condenado, vai cumprir a pena em regime fechado, reclusão de 1 ano a 4 anos. Muito Beleza? bom. Eu estou anotando aqui os temas que vão surgindo sobre tecnologia, sobre internet, né? Para você falar no eixo tecnologia, tá? Tu já chegou a gravar o eixo tecnologia? Eu Não, acho que não, né? tecnologia ainda não. Então, todos os temas que surgirem aqui, que tiverem a ver com tecnologia, eu vou anotar para você comentar no eixo tecnologia para quem se inscrever nas oficinas, tá? Deixa eu voltar aqui em algumas dúvidas das pessoas. A Andresa disse, é por isso que as empresas incluem no contrato que o uso de equipamento seja somente profissional. Exatamente. Para se resguardar, né? O JV Lacerda perguntou, mas isso só depois do trânsito em julgado, né? Com certeza. Com certeza. Existe o princípio constitucional da inocência. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O que isso quer dizer? Enquanto o processo está em curso, ninguém é considerado culpado. Só é considerado culpado depois da sentença, certo? Existem prisões que são preventiva ou provisória, que acontecem antes do trânsito em julgado, mas a gente só pode falar em cumprimento de pena depois do trânsito em julgado, lá da sentença no processo. Muito bom, cara, muito inteligente, é verdade. Com essa lei na redação, pode colocar a Constituição e o artigo 5º, exatamente. O direito à privacidade está lá no artigo 5º da Constituição, isso mesmo. Tem que decorar o número da lei? Não, não precisa decorar o número da lei, não precisa decorar o artigo da lei, que vocês não são presidiários. Basta você, quem decora artigo de lei é presidiário, já disse isso na outra live. Vocês não precisam decorar o número da lei. Ó, tem um tema também que é muito importante, tem até a ver com uma lei que o presidente sancionou, que era sobre, eu anotei aqui, meios para combater a pirataria digital entre os brasileiros. E aí tem, assim, eu não vou saber o número da lei, mas tem uma lei recente falando sobre pirataria digital também, tá? Sobre pirataria digital, tem um repertório que é ainda mais pertinente do que a privacidade, porque no caso da pirataria digital, não é bem a privacidade que é violada, seria a propriedade intelectual. Tem um direito na Constituição que a lei resguarda o direito à propriedade intelectual, porque quando você copia um curso e vende, quando você comete a pirataria, o que na verdade você está roubando é a propriedade intelectual de outra pessoa, né? Então, eu acho mais pertinente a gente falar sobre a violação do direito à propriedade intelectual Muito bom, muito bom. para essa questão de pirataria. Show de bola. Eu aconselho que todo mundo que está nessa live também faça o que eu estou fazendo. Pega aqui o tema que surgiu, anota o tema e coloca do lado os direitos e as discussões que tem a ver com ele. Porque isso aqui é uma aula. Espero que você esteja aproveitando isso aí da melhor forma, beleza? Essa foi a primeira lei das 5 que a gente está discutindo. Já tem quase 1 hora de live, cara, não tem como muito rápido. Vamos seguindo, vamos até o Instagram derrubar a gente. Está repreendido todo o Instagram. A segunda lei que a gente vai falar, que na verdade não é uma lei, é um decreto, e assim, não cabe agora na live explicar a diferença entre lei e decreto, mas o que você precisa entender é o que é o decreto. O decreto, ele regulamenta o ponto de alguma lei. Então, às vezes, a lei traz um comando meio abstrato, aí ela depende de que um decreto venha e explique como que aquilo vai acontecer na prática. Então, no caso desse decreto, que a gente vai falar agora, que é o decreto 10.240 de 2020, ele veio regulamentar uma outra lei, tá? Vou deixar o Vinícius falar sobre esse decreto. Esse decreto, ele instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ele regulamenta, na verdade, uma lei que já existia, que é a lei que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e esse decreto veio regulamentar um ponto dessa lei, que é o artigo
Ó, tá vendo? Ninguém tem que decorar artigo de lei. Eu não sei o artigo da lei. Não tem a cola aqui, também não sei, não decorei. E vida que segue, porque vocês precisam saber o conteúdo. Esse decreto que fala sobre a política de resíduos sólidos, ela tem muito a ver, assim, o que que é o resíduo sólido? Resíduo sólido é um nome bonito para lixo. Lixo é um resíduo sólido. E esse decreto, ele estabelece o seguinte, que a empresa que vende aparelho eletrônico, ela fica obrigada a recolher esse aparelho eletrônico quando ele quebrar. Então, vamos supor que meu computador tenha quebrado. Eu comprei o computador da marca Dell, por exemplo. Nem sei se foi Dell. Comprei da Dell. Então, a Dell, enquanto empresa, ela fica responsável por recolher esse computador. O que seria ótimo, né, galera? Quem acha que seria ótimo? Bota aí na internet. Bota aqui nos comentários. Quem acha que seria ótimo? Assim, seria ótimo. Por exemplo, tem lá no telefone. O telefone caiu, pá, quebrou a tela, estragou tudo, fiquei boladão, vou jogar fora? Não. Eu vou acionar a empresa de quem eu comprei aquele telefone e ela vai se virar para recolher. Essa acolhida, quando ele recolhe o aparelho eletrônico, se chama logística reversa. Cara, muito, muito maneiro. Eu vou falar para vocês, real, assim, minha maior aposta de coração é o lixo eletrônico para o Enem 2021. Pode ser que não seja. Se não for, a gente está falando sobre vários temas, você vai ter que escrever sobre vários temas. Mas se eu tivesse que escolher um tema que está aqui no meu coração, que fala assim, cara, A minha aposta não é lixo essa. A minha aposta não eletrônico, tem nada a lixo ver com eletrônico. isso. A gente está apostando totalmente Daqui a diferente. pouco tu fala a tua aposta pra galera. Daqui a pouco, ó, Minha quando aposta não for é essa. 9 horas, tu Então, fala a tua aposta. resumindo, gente, essa lei é de 2020 e ela visou regulamentar um artigo lá da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e o que ela pretende é obrigar as empresas, tá, do setor de tecnologia a implantarem um sistema de logística reversa. Ou seja, ela te oferece compra, 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 só que quando ela te oferece um aparelho em razão da obsolescência programada, vocês já devem ter ouvido falar sobre esse termo, que é o aparelho, ele foi feito para quebrar. Ele foi feito para durar pouco. Eu quero saber se tem alguém aqui que tem um aparelho celular de 10 anos, que comprou há 10 anos. Não tem, sabe por que não tem? Eles poderiam criar um aparelho eletrônico para durar 10 anos, mas não é lucrativo para as empresas. Então, eles fazem com que você, a todo momento, tenha que... É impressionante, porque assim, eu comprei um telefone hoje. Esse telefone é incrível. Mas é incrível, ele funciona, ele é rápido, ele é... Mas esse mesmo telefone, daqui a pouco, ele já não é mais incrível. Ele já não tem mais os aplicativos de que você precisa. Ele já buga, ele trava, ele não atualiza. Dá um peteleco na tela, a tela quebra. Isso tudo é fruto de uma política dessas indústrias de fazer com que você compre mais. Exatamente. É a tal da obsolescência programada. Beleza. Então, se a empresa trabalha dessa forma, então faça o favor de pegar esses aparelhos de volta, porque eu quero que vocês me digam aqui para mim nos comentários. Qual que vocês acham que é o eixo? Não é um único, tá? Mas qual que você acha que é o eixo em que esse tema se enquadraria? Qual é o bem protegido? O que se visa resguardar com a implementação dessa política reversa, dessa logística reversa, de retirar os aparelhos eletrônicos? É para te dar comodidade? Ah, eu sei onde é o caminho da lixeira, mas eu não quero que... É para te dar comodidade? É para isso? Por que você acha? Qual é o... Ah, começou a surgir aí. Exatamente. Isso é uma preocupação ambiental. Por quê? Porque esses aparelhos, se forem descartados de forma equivocada, trazem prejuízos para o meio ambiente. Então, é por isso que essa política ela vem para resguardar a preservação do meio ambiente. Muito bom. Então, esse tema, que essa lei, ela seria usada dentro de um tema ambiental. Beleza? Muito bom. O Matheus Lapa falou uma parada que é real. Na segunda-feira, eu tinha feito um desafio com a galera. Falei que se a gente tivesse batido 600 reações, eu ia liberar
um material de apoio para essa live. Como não teve a live segunda, o material está pronto. E aí, o que eu vou fazer com o pessoal para a gente cumprir a meta? Já que vocês bateram a meta, eu vou cumprir a minha parte e vou liberar um material de apoio com algumas dessas ações modelo, não vão ser todas, vou escolher alguns temas aqui da nossa discussão e vou liberar para a galera. Natália, onde que você acha que eu devo liberar esse material? Que já está pronto, onde que você acha que eu devo liberar? Liberar hoje? Hoje, para a Vou galera que está vendo a pensar. live aqui. Fiquem ligados aí nos stories do Vinícius. A gente avisa lá nos stories para onde a gente vai liberar. Mas vai ter o material, tá, galera? Vocês não sabem onde que vai liberar. Eu tô amando ver as pessoas colocando aqui nos comentários o artigo da Constituição que fala sobre o meio ambiente. Eu quero crer que essas pessoas estejam participando das oficinas, porque o Ale Batista falou sobre o artigo 225 da Constituição, que é o artigo mais importante da Constituição sobre meio ambiente. Eu gravei hoje a aula sobre a oficina 3, que fala sobre o meio ambiente, e eu expliquei bem detalhadamente lá esse artigo 225. Inclusive, trouxe uma lei internacional que eu acho que, se vocês usarem em termos ambientais também, vai ser incrível. Como diz o nosso amigo Rômulo, vai ser o pipoco do trovão. Sabia que você fala isso. Mas é isso, né? Vai ser incrível, vai ser incrível. Eu acho que agora sobre o material, para a gente. Eu acho que faz sentido a gente colocar dentro da área do aluno da parada. O que tu acha? Depois tu me fala sobre essa sugestão. Pode ser. A gente vai decidir, galera, ao longo da aula, a gente fala com vocês aqui até o final da live. Fechou? Então a segunda lei é essa, que fala sobre lixo gente, eletrônico. Como a gente caiu e voltou e entraram outras pessoas, deixa eu falar rapidamente. Tem gente perguntando se as oficinas são gratuitas. Eu criei 10 oficinas e dessas 10 oficinas, 2 delas são gratuitas, tá? O Eixo Saúde e Eixo Educação. Basta você clicar lá no meu link da bio e aí você vai conseguir se inscrever gratuitamente para 2 oficinas. Natália, não quero gastar de jeito nenhum. Assiste as 2 oficinas, tá? Agora, eu posso te garantir que ao final das 10, se você puder assistir as 10, vai ser incrível para sua preparação, porque a gente vai tratar dos 10 eixos temáticos que são cobrados no Enem, então você não vai ser surpreendido no dia da prova. Então, só você ir lá. E quem quiser adquirir as 10 oficinas hoje, o prazo para se inscrever com desconto é só até hoje, até meia-noite. Você paga 127 em vez de pagar o valor cheio, que é 197. Terceira lei. Vamos falar Muito bom! agora. Muito bom! Show de bola. Vamos falar sobre... tem uma muito boa aqui, cara. A lei de qual? 14.172? 14.064 de 2020. Então, deixa eu escrever aqui, lei 3. Essa é braba demais. Essa... É braba. Estou escrevendo aqui, peraí. Braba. Lei 3, 14.064 de 2020. Coloca aí, entre aspas, lei sanção. Lei sanção. Seguinte, gente. Eu não sei se vocês acompanharam um episódio que aconteceu há algum tempo de um pitbull lá em Minas Gerais que teve as patas cortadas com um facão por um homem louco. E aí, depois desse episódio que foi muito comentado nas redes sociais, o nome desse cachorro era Sansão. Depois desse episódio nas redes sociais, já havia um projeto de lei que buscava aumentar a pena para quem cometesse crime contra animais. Essa lei sanção, com o murmurinho, porque assim, acontece muito disso no Brasil. Quando se tem um episódio de grande repercussão, aquele projeto de lei que está lá engavetado, ele vem para a pauta rapidinho, o Congresso vota e aquilo sai mais rápido. O projeto de lei, o que é um projeto de lei? O projeto de lei é uma ideia que algum deputado ou senador tem, redige e ele tem que passar por um processo legislativo até ele virar lei.
Então, Sim. existem milhares de projetos de lei engavetados, aguardando o Congresso apreciar. Existia um projeto de lei de 2019 e quando houve esse episódio, esse tema, esse projeto de lei, ele veio para votação e ele foi aprovado e foi sancionado no ano de 2020. Essa lei passou a ser chamada pelas pessoas de lei sanção. Não é o nome da lei, por isso que eu disse para vocês usarem entre aspas, porque é o nome que as pessoas apelidaram a lei em razão desse episódio com o cachorro Sansão, que teve as patas cortadas com um facão por um homem lá em Minas Gerais, tá? Na verdade, o que essa lei Caraca, trouxe, é muita crueldade, cara. Chega a doer o coração, mano. o que essa lei trouxe foi um artigo novo, uma previsão nova de um crime, que o crime de maus tratos contra animais, ele já existia. Ele não é novo. O que essa lei trouxe, na verdade, o crime de maus tratos ambientais, ela tá lá na lei de crimes ambientais que eu comentei com vocês. Lá na lei de crimes ambientais. Ah, não comentei com vocês, é que eu gravei essa aula. Eu gravei a aula de meio ambiente hoje. Aí eu falei sobre a lei de crimes ambientais. Então eu tô achando que eu falei com vocês. Não foi com vocês. Foi com a câmera, sozinha. Enfim, existe uma lei de crimes ambientais. Dentro dessa lei de crimes ambientais já existia o crime de maus tratos aos animais. Só que o que essa lei trouxe? Ela trouxe um agravante se esse crime for cometido contra cachorro e gato. Olha que interessante. Essa lei, ela veio acrescentar uma qualificadora, que a gente chama, veio explicar um pouquinho mais e trazer um agravante para o crime de maus tratos aos animais. E ela passou a dizer o seguinte, que quando você causa maus tratos a um animal silvestre, tipo domesticado ou não, a pena era de 3 meses a 1 ano de detenção, que é aquela que eu te falei que você pode começar a cumprir em regime aberto ou semiaberto. Não necessariamente você vai para o presídio. Aí o que essa lei de 2020, a lei sanção, veio e disse o seguinte, se esse crime for cometido contra cão ou gato, essa pena aumenta. Essa pena vai ser de reclusão. E essa pena não vai ser mais de 3 meses a 1 ano. Essa pena vai ser de 2 anos a 5 anos de multa. E mais uma multa. Mais a proibição de você ter a guarda de um animal. Então, olha o quanto que a legislação evoluiu em razão desse episódio do cachorro-sanção. Um tema contra maus tratos aos animais, eu nunca vi nada parecido com isso no Enem. Não teve nem PPL, nem seja. Não é uma grande aposta, mas eu duvido que algum professor na internet tenha apostado em acesso ao cinema no Brasil para a redação do Enem. E depois que veio esse tema, eu acho que qualquer coisa não nos surpreenderia. E como essa lei ela é recente e esse tema não é polêmico do ponto de vista político, eu não descarto a possibilidade de vir um tema envolvendo maus tratos aos animais. Independente disso, eu acho que a discussão é válida. Eu trazer para vocês essa novidade legislativa, ela é válida até mesmo por uma questão de militância em defesa dos animais, tá? Eu acho importante que as pessoas tenham conhecimento que a lei resguarda, sim, o direito dos animais e que a cada ano que passa, esses direitos são mais bem resguardados pela legislação. E essa lei de 2020, a lei sanção, ela mostra que a preocupação, né, do Congresso de resguardar o direito dos animais. Muito certo? bom. Curtiram o tema? Digam aí, manda um coraçãozinho aí quem gostou de saber dessa lei de 2020. Inclusive, existe um movimento de leis internacionais já há algum tempo em defesa dos animais. Tem uma lei que a própria ONU, que ela promulgou, que é a Declaração dos Direitos dos Animais, Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Depois vocês pesquisam na internet aí. Ela foi promulgada em 1978 pela ONU
ela tem 7 artigos só, uma lei bem curtinha. E ela fala, ela proíbe maus tratos, ela proíbe uso de animais para entretenimento humano, que a gente está vendo isso muito forte no Brasil, né? No Brasil agora, pelo menos aqui onde eu moro, se você vai ao circo, antigamente tinha muito animal em circo, né? Leão em circo, leão dopado, etc. Hoje você não vê tanto, sei lá, eu não vejo mais eventos com animais. E aqui no Rio de Janeiro inaugurou o zoológico, reinaugurou o zoológico. E foi uma discussão. E aí, será que o zoológico, será que o entretenimento humano baseado em animais, será que isso é algo positivo? Será que isso é algo moderno? É uma discussão muito, muito positiva para a gente ter na redação. Acho que pode ser um tema na redação, porque todo mundo saberia falar, né? Entenda uma coisa, o tema da redação do Enem, ele vai ser uma parada que todo mundo consiga minimamente desenvolver. Então, se ele colocar assim, doação de órgãos, tem gente que não vai saber falar uma linha sobre doação de órgãos. Agora, maus tratos aos animais, todo mundo tem um animal, tem alguém que tem um animal, conhece algum animal que foi maltratado. Então, acho que é um tema muito possível, sim, cair no Enem. Beleza? Muito Deixa eu bom. responder uma dúvida aqui da Helena. A Helena está perguntando se acha que filme e série tem o mesmo peso que lei como repertório na redação. Minha opinião. Minha opinião. Não sou a dona da razão. Mas eu acho que não. Eu acho que tem muito mais relevância e muito mais peso. É muito mais forte você trazer um conteúdo de uma lei do que o conteúdo de um repertório de um filme. Mas calma. Eu não estou dizendo que se você usar um filme, se você usar uma série, você não vai tirar uma nota boa. Não estou dizendo isso. Inclusive, tem redações nota 1000 que usaram filme e série. Eu não estou dizendo isso. Mas eu acredito, se você pegar o histórico de redações nota 1000, você vai ver uma quantidade maior de pessoas que tiraram 1000 usando repertórios mais fortes. Eu penso que para você tirar 1000 usando filme e série, você tem que ter feito uma redação impecável. De todos os pontos de vista. Quando você opta por usar a Constituição, você já ganha valiosos pontos com o corretor, porque você já mostra para ele que você é diferenciado. Quantas pessoas tem nessa live? 440 pessoas. Quantas pessoas você acha que têm acesso a esse tipo de conhecimento que vocês estão tendo agora? Quantas pessoas param à noite de quarta-feira, 9 horas da noite, para estar ouvindo falar sobre lei? Vocês são diferenciados. Entendeu? É por isso que tão poucas pessoas tiram 1000 na redação. Porque para você tirar 1000 na redação, você tem que ser diferenciado. É por isso que tão poucas pessoas tiram mais de 900. 3%, 4%. Isso é muito pouco, muito Muito pouco. pouco, né? Muito pouco. Entendeu? Eu Isso reflete acredito. isso reflete a realidade da educação no Brasil. Então, qual é a minha sugestão? Você está tendo acesso a um conteúdo, a repertórios que ninguém tem acesso, que quase ninguém tem acesso. Então, se eu tivesse que te dar uma sugestão, eu diria que em vez de você usar o filme e a série, que você use a Constituição, use conteúdo de lei, use conteúdo de decretos, de declarações de conteúdo internacional. Isso dá um peso maior do que você usar um filme ou uma série. Minha opinião, não sou a dona da razão, mas é a minha opinião sobre esse assunto. Certo? Ô, galera, vocês estão muito focados só no repertório, mas vocês esquecem que em cima do repertório tem que ter uma argumentação. E o que a Natália falou, eu concordo também, porque não é só o repertório que é importante, a argumentação é importante. E é muito mais forte, persuasiva a argumentação em cima de uma lei. Não é porque a lei é melhor do que o filme, não é que quem usa filme é menos inteligente que usa a lei, não é isso. Mas quando você argumenta em cima de um filme, a tua argumentação ela está aqui, ó. Agora, quando você argumenta em cima de uma lei internacional, por exemplo, que nem a Natália deu aqui hoje no começo da live, e falou que ela gravou aqui hoje, né? E vocês vão ter acesso dentro do combo. Quando você argumenta em cima de uma legislação internacional, a tua argumentação surpreende. O problema é que muita gente, inclusive muita gente está vendo essa live aqui, não sabe surpreender. Quem aqui sabe surpreender o corretor? Fala eu. Fala assim, cara, sei surpreender o corretor. Eu tenho certeza que eu sei surpreender. É difícil surpreender. Uma coisa que eu falei ontem na live que eu fiz eu vou
para a redação, lá para o dia da prova, para surpreender e não para ser surpreendido. Uma frase que ficou muito forte, ficou martelando, até hoje está martelando aqui na minha cabeça é: eu tenho que ir para a prova para surpreender o corretor e não para ser surpreendido pelo tema nem pela correção. Deixa eu Entendeu? dar 3 razões, que a gente fez uma live só para falar sobre isso, mas eu vou recapitular com você, eu vou te dar 3 razões para você que perguntou, que fez essa pergunta. Por que eu oriento usar a Constituição? Porque a Constituição é a lei mais importante do Brasil. Não existe nenhum documento, nenhum documento no Brasil que seja mais importante. Então, o uso da Constituição, inegavelmente, é um repertório de autoridade. Por quê? Porque é a lei mais importante do Brasil. E porque a Constituição Federal não está dentro do currículo escolar, o que é um absurdo. Para mim, você tinha que estudar a Constituição Federal lá na educação básica, mas isso não está lá. Bem, e se você chega no ensino médio, você estuda a Constituição Federal e você sabe falar sobre isso na sua redação, você impressiona o corretor. Por quê? Porque isso é um conhecimento de poucos. Exato, nem tinha Aí você pensado assim, nisso. eu vou usar round 6 na redação. Beleza, pode ser que você tire 1000. Mas round 6 é conhecimento comum, todo mundo tem. Quantas pessoas vão falar sobre isso? Entendeu? Não estou dizendo que você não pode usar. Só que assim, é muito mais fácil você impressionar o corretor quando você mostra um conhecimento que ninguém tem. Entendeu? É nesse momento que você se mostra diferenciado. Exatamente. Essa é a primeira razão. É um repertório de autoridade. Segundo, é um repertório super coringa. Quantos filmes você vai ter que ver para se blindar para escrever sobre qualquer tema? O filme tal fala sobre aquilo. O outro filme fala... Lá na Constituição tem tudo. O tema do Enem é um tema social. A Constituição Federal traz um artigo que fala só sobre direitos sociais. Se não tiver no artigo 6º, vai entrar em algum outro artigo. Então, você vai estudar uma coisa e vai conseguir se preparar para não ser surpreendido. Você vai conseguir escrever praticamente sobre qualquer tema. Então, essa é a segunda razão que eu oriento você a estudar a Constituição para usar na redação, porque é um repertório coringa. Então, se você está começando agora, se você está inseguro, assista as 10 oficinas, porque no final das 10 oficinas, que você conhecer o que cada eixo, o conhecimento da Constituição, que encada em cada um dos eixos, a gente já trabalhou educação, a gente já trabalhou saúde, eu gravei hoje meio ambiente, vai para o ar na sexta-feira. E depois a gente vai ter mais 3 oficinas, segunda, quarta e sexta da semana que vem, depois segunda, quarta e sexta. Você vai estudando aos pouquinhos, entre uma oficina e outra você consegue fazer os exercícios que são fundamentais para você evoluir na escrita. Quando chegar no dia 8 de novembro, que é quando terminam as 10 oficinas, você vai estar pronto para escrever sobre qualquer tema de qualquer eixo. Essa é a proposta das oficinas, entendeu? Muito é bom! você surpreender e não ser surpreendido. É muito isso mesmo, entendeu? Não ser É muito surpreendido. isso. Então, segunda razão é essa, é um repertório coringa. Terceira razão, cara, é um repertório validado. O que significa isso? Só do nosso mundinho aqui, Natália e Vinícius, só do nosso mundinho aqui, 3 pessoas já tiraram 1000 usando a Constituição. Lá em 2019, 27 de 53 tiraram usando a Constituição. Em 2020, 10 de 28 usaram a Constituição. Você ainda tem dúvida de que usar a Constituição sobe a tua nota? Só que é aquilo. Eu tenho visto muitos posts por aí sobre Constituição, mas não é usar de qualquer jeito, é saber usar. É saber relacionar o direito ao tema. É entender o que a Constituição fala sobre o tema para você ser capaz de escrever sobre isso quando o tema e relacionar o tema ao direito que você aprendeu. E é isso que eu estou ensinando dentro das oficinas. Entende? Então, por essas 3 razões, eu oriento que você estude a Constituição porque isso vai te dar segurança no dia da prova. Repertório validado, repertório coringa e lei mais importante do Brasil, repertório forte. Muito bom. Eu recebi algumas mensagens no direct da galera falando assim, poxa, mas eu já faço outro curso, já tenho aula de redação no cursinho. Será que eu vou ter tempo para poder fazer essas 10 oficinas? O que você pode falar para explicar a galera sobre a questão do tempo, né, para organizar e tal?
Gente, a cada oficina tem 1 hora, no máximo. Você vai levar mais meia hora para fazer os exercícios. Se você não tiver 4 horas e meia para dedicar para mim, para eu te ajudar, para você se ajudar a ser ajudado, entendeu? 1 hora e meia segunda, 1 hora e meia quarta, 1 hora e meia sexta. Se você já está seguro, o curso é para te dar, para você revisar os eixos. Tipo assim, quero revisar os 10 eixos. O curso, as oficinas vão te ajudar a revisar os 10 eixos. Entendeu? Tempo, você vai ter que arrumar. Porque se você não for para estudar as minhas oficinas, você vai ter que revisar a redação. Você vai ter que fazer alguma coisa. Você não pode simplesmente não estudar redação de agora até o Enem. Porque se você estudou redação do dia 1º de janeiro até hoje, para hoje, você vai estar dando um tiro no pé. Porque escrever é treino. Escrever não é fácil, entendeu? Não é? Escrever no improviso, da inspiração do dia, não é fácil. Eu não sei fazer isso, entendeu? Todo mundo fica inseguro para fazer isso. Eu não sou a Exatamente. rainha. Ainda mais em escrever de um jeito impactante, impressionante, que chama a atenção do corretor. Isso é mais difícil ainda. Exatamente. Então, tenha estratégia e dedique um tempo para estudar redação, entendeu? Eu não sei qual é a sua estratégia, mas se você ainda não tem uma, eu estou te dando uma. Estudar 1 hora e meia comigo na segunda, na quarta e na sexta, de hoje até o dia 8 de novembro. E você ainda vai ter tempo até o dia da prova para treinar, mandar a redação para o cursinho e tal, e ver se o que você aprendeu funcionou. Muito bom. O Roberto falou assim, ó, tirei 940 em 2020 e 2021 vem 1.000. Uma coisa que eu falei ontem na live que a gente fez é que, às vezes, a pessoa que tira 940, 960, ela já está pronta para o 1.000. Às vezes é só um detalhezinho que falta ajustar. O problema, galera, é que vocês estão muito focados em, tipo assim, em outras coisas. E aí, qual é a grande parada? Eu tenho que focar nos detalhes. A pessoa que tira 960, ela está pronta, tá? Só falta ajustar o negocinho. E é para isso que a Natália está fazendo essas oficinas, para ser aquele ajuste que falta para chegar ao 1.000. E se você está inseguro, é aquele gás que falta para ter segurança. Beleza? Show de bola. A Gabi falou Vamos assim, falar. Nath, deixa a promo até domingo. Galera, a promoção vai até hoje, 11h59, beleza? Fala aí, Natália. Agora, se você não tiver como comprar hoje de jeito nenhum, o valor ainda assim vai continuar muito baixo, porque vai ficar só 197. E você pode parcelar em 10 vezes, ou seja, menos de R$ 20 por mês. Então, se você puder investir menos de R$ 20 por mês para ter segurança para chegar no dia da sua prova, eu acho que tá válido. Vamos para a próxima lei? Vamos seguir o baile, porque tá muito bom. Qual vai ser a nossa próxima lei? Ó, já que a gente falou sobre tecnologia, eu acredito muito que o tema da redação vai surgir nessa vibe de tecnologia, motivada pela pandemia, coisas que a gente está com desafio, Não e quero coisas que falar todo desse mundo agora, sabe. vamos deixar esse por último. E não quer não? Ah, então eu vou falar por Não, último. falar do outro. A gente termina com essa lei aí, tá? Ah, tá bom, então ela quer fazer o suspense. Vamos falar sobre a Lei 14.192 de 2021. Nossa lei número 4 vai ser essa. 14, que até me embolo em tanto númerozinho. 14.100, como é que é o nome? 14.192 de 2021. Eu não tenho essa aqui não, hein? Achei. Então deixa que eu falo, deixa comigo. Achei. Muito bom. Muito bom. Gente, essa lei de 2021, vocês já devem ter assistido alguma matéria, algum comercial na televisão, que é uma lei que trouxe normas para prevenir a violência contra a mulher na política. Natália, violência contra a mulher já caiu. Presta atenção no desenho desse tema. Eu não estou falando sobre violência física. Eu estou falando de mulheres que se veem reprimidas ou de entrar ou de permanecer na política por conta de um ambiente que é majoritariamente masculino e que a mulher vem tentando ganhar espaço nesse cenário, mas a duras penas, porque o preconceito e as dificuldades das mulheres na política, eles são, como eu vou dizer, disfarçados. Eles não é uma coisa assim, mulher, política não é para mulher.
mas é aquela coisa que na hora que a mulher levanta para falar no parlamento, ela não tem o mesmo respeito à voz que quando é um parlamentar do sexo masculino. Ou então, nos debates eleitorais, elas têm menos tempo para falar do que os homens. A questão aqui, a proteção aqui é de duas frentes, tá? De um lado, eu quero proteger a mulher. De outro lado, eu quero proteger a democracia. Compreenderam o quanto isso é sensível? Eu quero defender o espaço da mulher e eu quero defender eu quero defender a democracia. Porque quando eu violo os direitos de uma mulher que está na política, eu estou ferindo de forma reflexa a democracia. Vocês já viram uma campanha acho que é do TSE, que fala sobre a violência contra a mulher na política? Digam para mim aí nos comentários. Eu acho que travou aqui os comentários nesse telefone. Estou vendo no outro aqui. No meu também tá meio travadinho aqui. Deve ser um bug desse Instagram louco, né? Gente, Eu queria digam aí muito. se vocês estão. Tô vendo no outro telefone aqui. O tema poderia ser representatividade feminina na política brasileira. Muito bom. A gente desenhou um tema, né? Tô tentando encontrar aqui na nossa conversa um tema que eu desenhei. Aquele foi que sobre seria... mercado de trabalho. Não tem a ver com política, não. Foi sobre mercado de trabalho? Foi sobre mercado Sim. de trabalho. Você chegou a gravar já essa aula sobre minorias? Vai ter um eixo temático, ela vai falar sobre minorias. Sim. E tem um repertório muito bom, que também é uma lei, só que não é a Constituição Federal, mas é uma lei muito importante, que foi o Código Civil. Foi o nosso primeiro Código Civil que o Brasil teve. Ele foi promulgado em 1916. Ele ficou décadas e décadas vigendo. E o que dizia esse Código Civil? Ele dizia que a mulher não tinha direitos políticos, que cabia ao homem a decisão, que cabia ao homem, né, ter direitos políticos. Essa lei não existe mais, mas essa lei ainda traz alguns reflexos na nossa sociedade machista. E muita gente vai perguntar assim, poxa, mas será que essa lei ela combina com a ideologia do governo atual? A gente não quer entrar nessa discussão se o governo atual é favorável ou não, até porque não tem como a gente discutir isso, por alguns motivos. Foi o próprio presidente que sancionou essa lei, essa lei foi sancionada pelo presidente, as leis são sancionadas pelo presidente, não é isso? Exato. A lei ela nasce a partir de um projeto que é a ideia de algum parlamentar. Se ela surgir na Câmara, ela tem que passar pelo Senado. Se ela surgir no Senado, ela tem que passar pela Câmara. Estou falando de um modo bem simplista, tá? Porque dentro de cada uma das casas legislativas, elas ainda têm que passar por comissões para saber se ela é constitucional e nananã e tal. Mas, enfim, nasceu numa casa, passa pela outra e depois ela vai para a sanção pelo presidente. E o presidente tem a possibilidade de vetar parcialmente ou totalmente o projeto de lei. Se ele sancionar, vira lei. Se ele não sancionar, aquela lei ainda pode existir, porque ela pode voltar para o Congresso e o Congresso derrubar o veto. Deixa eu ler para vocês 2 artigos dessa lei, que é a Lei 14.192, que eu acho muito interessante a forma como ela foi redigida. O artigo 2º dessa lei diz o seguinte: serão garantidos os direitos de participação política da mulher, vedadas, ou seja, proibidas, a discriminação e a desigualdade de tratamento em virtude de sexo ou de raça no acesso às instâncias de representação política e no exercício de funções públicas. Qual é o princípio constitucional que está em jogo aqui lá do artigo 5º? É o direito à igualdade. Não pode haver nenhuma distinção de sexo ou de raça, e isso é previsão constitucional. Essa lei nada mais faz do que disciplinar um direito que já tá consagrado na Constituição. Ele só vem e traz algo a mais, dizendo que na política isso também não pode acontecer. Tá? O artigo 3º, ele define o que seria a violência política contra a mulher. Considera-se violência política contra a mulher toda ação, conduta ou omissão, ou seja, o deixar de agir também se enquadra como um ato de violência, com a finalidade de impedir, obstaculizar ou restringir os direitos políticos da mulher.
Isso, inclusive, virou um crime lá no Código, um crime eleitoral, tá? Lá no Código Eleitoral. A violência política contra a mulher passa a ser um crime lá, passa a ser um crime eleitoral previsto no Código Eleitoral. Muito Beleza? bom. Também, uma outra parte que eu achei interessante, eu separei aqui para vocês, é que esse crime lá do Código Eleitoral é o seguinte: assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho de seu mandato eletivo. Essa questão da participação política da mulher é tão histórica, é tão bizarra, que os partidos políticos eles têm um percentual mínimo de mulheres dentro do partido que sejam candidatas a um determinado cargo. E não deve ser novidade para vocês que há partidos políticos que, não sei se vocês já viram, quando sai o resultado da eleição, que tem gente que tem 0 voto. Como é isso, gente, ter 0 voto? Nem a pessoa acredita nela mesma, nem ela mesma, sabe? O que é isso? São candidaturas fake. Porque tem duas questões envolvidas aí. Uma é: eu não tenho mulheres que queiram participar da política e, por isso, os partidos políticos acabam criando candidaturas fakes Para poder cumprir o requisito. mulheres, o que é um problema, né? Porque isso revela que as mulheres têm algum medo de ingressar na política. E eu falo isso porque eu já senti esse medo. Eu atuava em Jardim Gramacho, que é um bairro em Duque de Caxias, eu fui professora lá por muito tempo, e eu fazia muitas ações sociais lá naquele bairro. E sem 0 pretensão política, nunca tive pretensão política na minha vida. Eu era só a professora que queria o melhor daqueles alunos e eu fazia 1000 coisas, futebol dos artistas, campanha do Anjo para arrecadar brinquedo para as crianças, enfim. E aí, vira e mexe, algumas pessoas... Eu já vi carros parados de frente para a escola de pessoas que eu sabia que eram vinculadas a pretensos vereadores do bairro, que paravam o carro na hora de eu sair e ficavam parados lá só para me intimidar. Eu nem tinha manifestado interesse nenhum. Uma vez um amigo meu falou: Natália, você tem que se candidatar a vereador em Caxias. Eu falei: de jeito nenhum. Não que eu não tivesse, não me imaginasse podendo ser útil dentro da política, porque eu até me imaginei em algum momento útil, mas 0 chance. Por quê? Porque eu tenho medo. Só em Caxias esse ano foram 3 vereadores assassinados. Então, assim, a participação da mulher na política, às vezes, ela é diminuída pelo medo. E eu falo isso por experiência própria. Porque se em algum momento da minha vida eu tivesse a vontade de fazer isso, eu não teria feito, por medo, entende? Então, isso é muito real. A mulher, ela é muito intimidada dentro do cenário político. Muito intimidada. Então, eu acho que essa lei é de extrema relevância. Muito bom. Certo? Eu acredito muito nesse tema, tá? Independentemente de já ter caído uma questão sobre violência contra a mulher, tem bastante tempo, só que o Enem, ele costuma voltar com os eixos. O eixo ele não acontece uma vez só. O tema, ele vem uma vez só que o eixo não, o eixo se repete, se repete. Já caiu o eixo infância 3 vezes no Enem. Eixo meio ambiente caiu no Enem 2 vezes. 3? Enem? Quais foram? Foi 2008, 2001? Devastação da floresta amazônica. Floresta amazônica 2008. Conciliar... Enfim, caiu. E tem muitos anos, né, que não cai. O último foi 2008. E assim, então, com relação à redação, o desenho do tema não precisa ser necessariamente esse, violência política contra a mulher. Mas qualquer
tema que tenha contorno de discriminação, porque qual é o direito tutelado aqui? É o direito à igualdade. Esse é o principal direito em debate aqui nessa discussão. É o direito à igualdade. Aham, exatamente. E dá para usar esse direito na própria. Dá esse direito de igualdade usar no próprio parágrafo. Então, aqui o que eu quero que você entenda é que esse repertório ele pode ser utilizado como exemplo de um tema, por exemplo, que seja qualquer coisa que envolva preconceito, que fira o direito da igualdade, ou que tenha o contorno mulher, mas não necessariamente seja violência. Exatamente, exatamente. Sabe? Uma tentativa Exatamente. de desconstruir uma desigualdade histórica, né? Como o Vinícius falou, Exato. em 2000, até 1916, com o Código Civil de 16, 1916, ele vigorou até 2002. Cara, tem noção? Não, não, deixa eu falar uma parada pra galera. Só um pause aqui. Quando a Natália ouça isso que eu vou falar, galera, eu acho que vai ser uma das coisas mais importantes da aula, pelo menos aqui eu falei. A Natália falou que uma lei, ela foi promulgada em 1916, 16, e ela ficou valendo até 2000 e quanto? 2002. Que é quando 2002. veio o novo Código Civil. Eu quero que vocês tenham a capacidade de refletir em cima desse fato. Quem consegue, só pelo fato, já tirar um argumento disso, de fazer uma crítica em cima disso? Uma lei que foi promulgada em 1916, 16, e ela ficou valendo até 2002. E Vocês rapidamente, conseguiram perceber acho que o mais a minha importante parada? disso, eu acabei não falando, é o que o Código de 16, as diferenciações que ele fazia do homem com a mulher. A mulher enquanto um indivíduo completamente abaixo do homem, não havia o Exato, princípio da igualdade. exatamente, A mulher tinha que ter autorização do marido para trabalhar, para trabalhar. sabe? Façam uma pesquisa que é super interessante, os direitos que a mulher, como era a disciplina da mulher no Código Civil de 1916. Eu queria muito que tu falasse sobre esse Código Civil lá no eixo de minorias. Será que dá para tu colocar isso na aula? Dá para falar Tocar sobre nesse... a parte de Porque, minorias étnicas, eu posso falar sobre. Eu vou falar muito sobre o artigo 5º, sobre o princípio da igualdade e desses. Quando eu digo minorias, e aí é muito interessante, eu vou só pincelar aqui. Minoria não quer dizer um grupo pequeno, não, tá, gente? Minoria é aquele grupo que, em algum momento histórico, ele foi diminuído. Ele foi visto de uma forma inferiorizada se comparado exatamente, a exatamente. outros grupos. Então, quando eu falo minoria, mulher, eu digo, como assim mulher? Porque no Brasil tem mais mulheres do que homens, não sei se vocês sabem disso. Então, quando eu chamo mulher de minoria, é porque em algum momento esse grupo ele foi discriminado, tá? Ele teve direito, ele recebeu um tratamento diferenciado. Quando eu digo que os homossexuais são minoria, também não é por conta da quantidade de homossexuais, não. É por conta de como as pessoas que são desses grupos sofrem preconceito. Quando eu chamo negros de minorias, é mesmo raciocínio. Então, lá nesse eixo, a gente vai tratar sobre temas que envolvam preconceito, desigualdade, diferenças históricas entre homens e mulheres, enfim, isso que a gente vai tratar lá nesse eixo. Certo? Exatamente. Eu estou tentando encontrar aqui, eu abri aqui o Código Civil de 16, que eu queria ver uma parte que me chama muita atenção nesse código. Achei, achei, achei. Vou ler para vocês rapidinho aqui o que fala uma frase do Código Civil de 16. O marido é o chefe da sociedade conjugal. Compete a marido representar a família. Compete a marido administrar os bens da mulher.
Compete ao marido fixar e mudar o domicílio da família, independentemente da autorização da mulher. Compete ao marido autorizar o mercado de trabalho da mulher, a profissão da mulher e sua residência fora do teto conjugal. Prover a manutenção da família guardada à disposição. O marido é o chefe. Aí continua, percebe? E essa lei, ela ficou valendo até 2002. E aí, uma coisa que eu queria que vocês tivessem em mente é, não foca só no repertório, foca em cima da argumentação desse repertório. E para isso, existem alguns macetes de argumentação. Se você tiver repertório e argumentação, você vai ser um aluno ou uma aluna muito mais completo. Por isso que eu estou falando aqui, desde o começo da live, que quem argumenta em cima de lei consegue fazer uma argumentação mais contundente, uma argumentação mais persuasiva. E isso prende o corretor num nível absurdo. E quando você vê frases de efeito que terminam um parágrafo de um jeito grandioso, não tem como não impressionar o corretor. Ou seja, se você tira 960, 920, 900, e você muda um pouquinho o jeito como você faz para impressionar o teu corretor, a tua nota sobe e você tem séria chance de tirar 1000 na redação. E quando eu falo tirar 1000 na redação, não é uma expressão, não é um jeito de falar, é uma realidade. Se você fizer o que tem que ser feito. Argumento. Galera, diz para mim, quem quer aprender de uma vez por todas a argumentar? É real. Eu queria que as 400 pessoas que estivessem aqui respondessem, sim ou não. Quem aqui que está nessa aula quer aprender definitivamente a argumentar de jeito bonito, a argumentar de jeito persuasivo? Bota aí, galera, bota aí sim, bota aí eu, bota aí fala. Moleque, muito bom! Quem quer argumentar? Argumento! Quem quer? Deixa eu ver quem tá comentando. Natália, eu não tô vendo comentário mais. Quem tá comentando aí? Natália ficou feliz. Alguma coisa que aconteceu que ela ficou feliz. Ó, o Joy, eu não tô vendo comentário, galera. Tô só vendo só uma bolinha do eu. O pessoal tá Vai comentando eu. tá comentando eu, tá botando coração. Eu, Marina, Maju, eu, Laísa. Eu vou falar então uma parada para vocês, tá? Eu não tinha conversado com a Natália antes, então vou falar agora. Cheio de Posso falar? surpresinha que você tem. Posso falar uma parada que está aqui na minha cabeça? Eu não sei, eu não tinha falado nada antes contigo, eu vou falar agora. E tem muito a ver sobre argumentação. Quem estava na live de ontem já viu spoiler. Vocês querem saber o que eu vou fazer? Eu sei que a argumentação é muito importante. Eu sei que a argumentação separa os homens dos meninos, separa as mulheres das meninas. Eu sei que se você souber argumentar, você vai impressionar, vai surpreender e não vai ser surpreendido. Então, todo mundo que entrar no curso hoje vai ganhar como bônus o meu curso de argumentação, sem pagar nada mais por isso. Eu não falei nada com a Natália, então estou dando meu presente, estou botando meu negócio lá no curso dela. Entenderam, galera? Mas é hoje. Entrou no método, todo mundo que entrou ontem, anteontem e tal, desde o começo já vai ganhar. E quem entra hoje até meia-noite vai ganhar o meu curso de argumentação, que vai aprender a fazer raciocínio lógico, aprender a usar juízo de valor, vai aprender a usar frase de efeito. Lá tem o macete do demo aí, denunciar a perpetuação de um problema, denunciar a dignidade humana fragilizada, denunciar... Enfim, muita coisa. Gente, você é um pai, né? Um pai, uma mãe. Porque fazer um curso desse, pelo valor que eu estou fazendo, ainda ganhar outro curso. Absurdo, absurdo. Isso é só para alimentar o nosso ego no dia do resultado da prova, porque a gente sabe que com esses cursos os alunos vão tirar uma nota incrível, aí quando chega o dia do resultado, que o direct explode, que recebe 2000 mensagens de aluno, passei. Isso que você faz é para alimentar o ego, né? Exatamente. Vamos fazer até 11h59. Acabou a live, você vai ali ver com algum amigo teu, algum parente, você fala assim, cara, preciso pegar isso aqui porque é oportunidade, é um valor simbólico que a gente está fazendo para poder Quem quiser o link para fazer poder tudo. se inscrever com desconto, me manda um direct que eu mando o link. Tá? Beleza! Vamos no nosso último tema. Caraca, ele tem quase 2 horas de aula. Muito bom! Tô cheio de fome. Vou comer aquele carrezinho que tá ali com farofa. Que delícia!
Deixa Cara, eu eu falar morro rapidamente da última num lei, tá? carrezinho com Falar farofa. da última lei, que é uma lei extremamente relevante, que é uma lei de 2021. Vou falar rapidinho. O que trouxe essa lei? Lei 14.172 de 2021. Deixei essa lei por último porque eu acho que vem alguma coisa relacionada à tecnologia. 14 mil. Educação, tecnologia. 14.172, tá? Essa lei, ela fala que, em razão da pandemia, a União tem que prestar assistência financeira aos estados e ao Distrito Federal para que a União tem que fazer um repasse financeiro para estados e DF, para que esses estados invistam em internet nas escolas. Deixa eu te contar uma coisa. Se você acha que ter internet é uma realidade de todo o Brasil e que com a pandemia você não é um privilegiado de estar conseguindo estudar e ter acesso a conteúdo de qualidade, você vive dentro de uma bolha. Sabe por que você vive dentro de uma bolha? Porque você não tem a menor noção do que é Brasil. Por que essa lei é tão importante? Porque 2020, para muitos alunos, em termos de educação, lá no calendário da vida, vai ser para fazer um X assim, ó. Tipo, não tem o passei de ano? Então, é passei de ano. 2020 eu passei de ano. O ano passou e Entendeu? passou em branco, Porque né? para muita gente nada aconteceu em 2020 em termos de educação. E os reflexos disso ainda estão em 2021. Porque a maioria das escolas começaram com o ensino ainda híbrido, e o ensino híbrido é bastante difícil, porque não é a mesma coisa que o online, não é a mesma coisa que o presencial, é aquela mistura ali, tu não sabe se tu tá ali, se tu tá cá, enfim, tem as suas dificuldades. E a educação em 2020 e 2021 virou um caos. E essa medida do governo, essa lei, ela veio para suprir um problema muito grave. Porque como que você obriga as pessoas a irem para o ensino à distância, para o ensino por meio da internet, se a pessoa não tem internet? Ninguém é obrigado a ter um smartphone e uma internet 4G ou uma internet banda larga, não. Exatamente. E essa não é a realidade da maioria das pessoas. Essa não é a realidade. E aí você joga todo mundo para o online. E aí eu não estou dizendo que não deveria ter jogado. A pandemia exigiu isso. Não tinha outra forma de ser. Tinha que ser assim e foi assim. Só que a educação ela foi amplamente comprometida por conta da falta de acesso de muitos alunos a meios tecnológicos de terem acesso à Tecnológicos. informação. E Exatamente. você que está aí agora assistindo essa live, se enxergue como um grande privilegiado por duas razões. Exatamente. Primeiro, porque você está aqui. Segundo, porque você está no ano de 2021, você vai participar de um vestibular onde tem bem menos candidatos. Então, as Exato. pessoas têm duas formas de enxergar o que está acontecendo. De uma forma pessimista e de uma forma otimista. Eu vou te dar a minha visão otimista. Nós temos agora 375 pessoas na live. Sabe o que isso quer dizer? Que 100 pessoas já saíram. Esses 380, agora está subindo de novo, esses 380 que estão aqui, ou seja, menos 100 do que houve em algum momento, você é privilegiado. Sabe por que você é privilegiado? Porque você vai escutar o que eu vou te falar agora. Você vai ter o Enem mais fácil da tua vida. Sabe por que vai ser o Enem mais fácil da sua vida? Porque vai ter menos pessoas para competir com você, porque a inscrição teve um número muito menor. 2, porque, infelizmente, quem vai competir com você não está preparado igual a você. Por que ele não está Exatamente. preparado igual a você? Porque a situação da pandemia trouxe dificuldades para as pessoas que nunca houve antes. E se essas dificuldades não existiam antes, essas pessoas que antes conseguiam estar ali com você, agora elas não estão mais, elas estão aqui. Então, mas você ainda está aqui. Eu não estou dizendo que isso é bom para o país. Eu estou dizendo que isso é bom para você. É uma Tá agora oportunidade. aqui
9h40 da noite assistindo essa aula. Então, você tem uma chance de entrar na faculdade no ano que vem, mas muito, 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 muito maior do que a maioria dos brasileiros, a maioria dos estudantes do país. Você tem até mais chance do que pessoas que estavam aqui nessa live, porque você permaneceu aqui. Então, assim, saiba aproveitar as oportunidades. Esse é o meu recado final para você aqui nessa live. A educação, ela mudou a minha vida. Eu estudei em escola pública a minha vida inteira. Eu fiz faculdade pelo ProUni, porque eu não tinha como estudar em escola particular para me preparar para um vestibular difícil. Eu não acreditava em mim, eu achava que eu não seria capaz de passar numa universidade pública, eu não tinha a menor expectativa de poder pagar uma faculdade particular. E o ProUni me salvou. Por que eu fiz bolsa pelo ProUni? Porque eu estudei a vida toda em escola pública. Porque eu não tinha renda. A minha renda da minha família era a renda do ProUni, menos de um salário mínimo. Então, e o que fez a Natália hoje ter feito uma faculdade, ter feito uma pós-graduação, ter passado em 4 concursos públicos? Só o estudo. Como diz o meu pai, eu estava escondida, porque dava 2 da manhã, meu pai brigava porque eu estava estudando. Se ele estiver vendo essa live, ele vai saber, porque eu falei para ele assistir. Meu pai não tem smartphone, mas eu falei para ele pegar o telefone lá do meu primo para ele assistir essa aula. Tomara que ele esteja assistindo. Eu disse para ele, ele brigava, aí quando ele ia dormir, aí eu fingia que estava dormindo, quando ele dormia eu voltava a estudar de novo. Eu fingia estar dormindo para poder estudar, para estudar escondido do meu pai, porque eu sabia que eu precisava estudar muito para chegar onde eu queria. Como diz minha mãe, eu estudava de dar pena, porque eu trabalhava de 7 da manhã até 5 da tarde, chegava em casa, tirava um cochilo de meia hora, começava a estudar às 6 da noite e até 2, 3 da manhã para dar aula às 7 da manhã de novo. Foi assim que eu passei no concurso do tribunal. Então, assim, me virando, eu trabalhava, e eu estudava, e eu virava à noite, e aí eu ficava doente porque eu não dormia, mas eu sabia que em algum momento aquele cenário ia mudar. Então, recado final. Vocês são privilegiados, aproveitem as oportunidades, acreditem que a educação pode mudar a história de cada um de vocês. Mudou a minha, mudou a do Vinícius, que a história dele é muito parecida com a minha, mas acho que ainda pior, coitado. Né, meu amor? Porque Cara, eu vou te falar. porque eu ainda Se eu tive que começar a, pegar ele, eu tive que se eu pegar ele começar pelo a contar braço minha e falar história assim: aqui. faz o seguinte, já que você não tem como estudar na sua casa, vem morar comigo para a gente poder estudar junto. A gente se conhecia há 3 meses. E eu levei ele para morar comigo. E eu sou filha única, então você imagina o caos que não foi esse negócio na nossa vida. Mas, enfim, deu certo. Meus pais não se arrependem de ter recebido ele lá, muito pelo contrário. São apaixonados pelo Vinícius, porque sabem que cada segundo que o Vinícius ficou lá sentado no sofá estudando, a recompensa está aí. Gente, Exatamente. E o estudo mudou a vida. foi maravilhoso estar com vocês aqui nessa live. Eu espero de verdade que a gente tenha colaborado um pouquinho com esse conteúdo, com as nossas histórias, que vocês tenham se inspirado. E é isso. Continuem seguindo a gente lá no Instagram, vendo os posts. A gente vai continuar colocando conteúdos lá. De repente, depois dessa, agora, acho que eu já perdi a vergonha da câmera. Acho que agora eu já posso fazer mais lives aqui para vocês. E é isso. Meu recado final é esse. Muito bom, cara. Então, vamos fazer aqui, vamos falar como que ficou o material, mas antes, vamos fazer um print dessa live. Ah, é. Tá com os óculos aí? Não, não tem óculos aqui. Mentira! Vou levar pra tu. Segura aí, segura aí. Não, amor. Oh, meu Deus. Ele tá descendo que nem um louco aqui as escadas. Tava aqui, eu subi de novo. Tudo por um print. Ô, gente, vocês me deram o título de profinha. Eu não tô aguentando esse negócio de profinha. Eu tô achando isso o máximo. Ai, voltei.
Galera, corri mó tempão agora, então tu tira o print. Tira o print e marca a gente lá nos stories. Foi? Ó, o material da aula, eu fiz algumas redações de modelo sobre algum dos temas que a gente trabalhou. Já está lá no negócio. Durante a aula eu coloquei já na área do aluno. Onde que está esse material? Está na área de alunos gratuita das oficinas da Natália. Era porque eu peguei. Quem entrou lá, quem fez o cadastro gratuito, tem lá as duas oficinas e embaixo das duas oficinas tem o materialzinho gratuito lá. O negócio que eu liberei hoje, quem se inscrever no combo até meia-noite, 11h59, vai ganhar de bônus o meu curso de argumentação. Aí vai fechar o pacote, né? Vai vir a Constituição Federal e vai saber argumentar e vai tirar 1.000. E quando vocês tirarem 1.000, a gente vai encontrar vocês para entregar os óculos do 1.000. Se Assim como a você gente for do fez Rio de com a... Janeiro, a gente vai entregar pessoalmente. Se você for de outro estado, quiser vir visitar a gente para pegar pessoalmente, também está liberado. A gente, assim que a gente fez com a Isabela, que tirou 1.000, a gente saiu para comer pizza, a gente foi muito, fizemos live aqui em casa, foi muito legal. Foi. É muito maneiro, muito maneiro. Galera, um beijo para vocês, obrigado por ter ficado comigo até com a gente. 2 horas de aula, cara, muito bom! Eu tenho certeza que isso vai te ajudar. E conta com a gente até o final. Vamos junto, porque esse ano é o nosso ano. Estou muito empolgado e muito confiante. Eu queria que você também tivesse confiante nessa reta final. Conta com a gente. Valeu! Valeu, galerinha! Boa noite, vou Tchau, comer. Eu tchau. já tá, que eu tô cheio de fome. Valeu! Vem, amor. Vem jantar. Valeu, beijo, lindo. Tira o print, marca a gente nos stories. E segue a Natália também, bota aqui, segue ela. Valeu, beijo.